e se demorar muito? Se tiver uma outra pessoa do seu lado, pergunta, e se demorar muito? Pois é, glória a Deus. Já parou para pensar o que pode acontecer? E se demorar muito? Deus quer falar com você hoje, amém? Vá comigo em Êxodo, capítulo 19. E eu preciso te dizer, igreja, ora por mim enquanto eu estiver ministrando. Porque eu falei, Jesus, eu não sei se eu tenho a ousadia para pregar o que o Senhor está colocando no meu coração. Me dá sinais, que essa a palavra que é para eu falar hoje. Aí eu não sei o que eu estava falando com minha mãe falou assim, meu devocional hoje foi sobre Moisés. Aí eu, nossa, já é uma resposta. Depois a Lia estava aqui cantando, ministrando, falando sobre nos tempos de Moisés. Eu falei, gente, tá bom, Deus, eu já entendi que essa é a palavra para essa manhã, amém. Mas que o Espírito Santo já comece a te incomodar dentro do seu ser, te confrontar dentro do seu ser com a pergunta, e se demorar muito? Êxodo, quem estiver em Êxodo, quiser acompanhar, Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 1, diz o seguinte: os israelitas partiram de Refidim, e no primeiro dia do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram um acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos que eu, o Senhor, fiz com os egípcios. E como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Versículo 5. Agora, e muita atenção a isso, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. E é isso o que você dirá aos israelitas, disse seu Senhor para Moisés. Interessante que nesse versículo, Deus lembra aos israelitas, a Moisés, que vai falar para os israelitas: vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz quando libertei vocês do Egito. E todas as maravilhas, porque a gente está em Êxodo 19, mas a história começa muito antes, onde a gente vê as pragas, onde a gente vê que Moisés, com o cajado dele, ele era usado por Deus, e ele faltava coragem, mas Deus dava ousadia para ele falar com o rei do Egito. E tudo que eles viram, o mar se abrindo, na metade se separando, e eles caminhando em terra seca, e depois o mar se fechando e engolindo o exército dos egípcios. Ou seja, eles viram com os próprios olhos tanta coisa. E eles sabiam do que o Senhor era capaz de livrar eles, de suprir suas necessidades. Mas agora vamos para o capítulo 20, versículo 1. E Deus falou, e foi isto que ele disse. Uma observação importante antes de começarmos. Se vocês lerem o restante do capítulo 19, a gente leu até o versículo 5, ele diz que Moisés desce então do Monte Sinai e fala tudo isso que o Senhor falou para o povo, e ele sobe novamente. Eles colocam marcações para que as pessoas não subissem
no monte, porque o povo ficava com medo de Deus. E é tão interessante que até recomendo que vocês leiam o capítulo inteiro de 19 depois, porque há uma manifestação da presença de Deus. Diz que no Monte Sinai desce uma nuvem escura e Deus chamou a Moisés em frente de todo o povo israelita, e a voz do Senhor chamando Moisés era como trombetas e raios. Então imagina todas aquelas milhões de pessoas e Deus chamando o nome de Moisés para ele subir ao santo monte. Moisés, Moisés. E aquelas pessoas tipo, meu Deus do céu, vai você falar com ele, porque a gente não tem medo quando você fala, nós temos medo que se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Então Moisés sobe. Então Moisés já está no Monte Sinai. E agora sim, podemos ler o versículo 1 do capítulo 20. Deus falou, e foi isto que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra grande, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, eu sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. E o Senhor continua: não use meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo, faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem suas escravas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Versículo 12, respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. 13, não mate. Não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher e seus escravos e os seus gados e os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. A partir daí, do capítulo 20, durante todo esse tempo que Moisés estava no monte, o povo estava esperando. O povo estava aguardando, porque Moisés era o sacerdote que Deus tinha levantado para falar com aquele povo. Então era por meio de Moisés que tudo que Deus tinha para o povo chegava até eles, por meio de Moisés. Para que não demore muito a pregação de hoje, eu coloquei resumidamente que a partir do capítulo 20 de Êxodo, durante esse tempo que Moisés estava no monte, o Senhor falou com ele sobre os seguintes temas. E eu quero que você preste muita atenção a isso, porque no capítulo 19, o Senhor lembra, antes de Moisés ser chamado para o Monte Sinai, ele lembra: olha, vocês viram o que eu fiz e como vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz, e se vocês cumprirem, me obedecerem, vocês serão abençoados e a sua descendência será abençoada em milhares de gerações. Então, antes de Moisés subir ao Monte Sinai, Deus já tinha falado para o povo que havia uma promessa. Então, ele sobe no capítulo 20 de Êxodo, e do capítulo 20 até o capítulo 31. Esses são os temas que Deus fala com Moisés enquanto ele estava no Monte Sinai. No capítulo 20, ele fala os 10 mandamentos e as leis a respeito dos altares. No capítulo 21, e o tempo vai passando, Moisés lá anotando tudo que Deus estava falando. No capítulo 21, Deus dá a lei a respeito dos escravos, a respeito da violência e os casos de acidente. No capítulo 22, o Senhor fala sobre a lei a respeito de roubos, prejuízos e leis morais e religiosas.
No capítulo 23, o Senhor dá mandamentos sobre justiça e honestidade, o 7º ano, o 7º dia, as 3 grandes festas do Senhor, promessas e avisos. No capítulo 23. E o tempo vai passando. No capítulo 24 de Êxodo, o Senhor fala para Moisés, para que ele fale depois para o seu povo, sobre a aliança que Deus tem com o povo de Israel. No capítulo 25, ainda Moisés no monte, o Senhor fala para ele sobre as ofertas da tenda sagrada, a arca da aliança, suas medidas, a mesa dos pães asmos e o candelabro que ficaria no Santo dos Santos. O tempo ia passando e em Êxodo 26, o Senhor fala para Moisés sobre a tenda da presença de Deus, as medidas, como que Deus queria, como tudo seria. No capítulo 27, o Senhor fala a Moisés sobre o altar para sacrifícios queimados. Ele falava sobre o pátio da tenda e o azeite para o candelabro. No capítulo 28 de Êxodos, Deus fala a Moisés sobre as roupas dos sacerdotes, o manto sacerdotal, o peitoral que os sacerdotes tinham que usar e as outras roupas dos sacerdotes. E o tempo ia passando e o povo lá embaixo esperando Moisés. No capítulo 29, o Senhor diz a Moisés sobre a ordenação dos sacerdotes, de qual tribo eles viriam, como que eles tinham que se portar, quantos anos eles teriam que trabalhar na tenda. E as ofertas de todos os dias. Todos os dias o povo tinha que dar uma oferta, 2 carneirinhos que todos os dias o povo de Israel tinha que entregar a Deus. No capítulo 30, o Senhor fala a Moisés sobre o altar de queimar incenso, o imposto para a tenda, o recolhimento do imposto para que pudesse manter e pagar tudo o que precisava dentro, a pia de bronze onde eles lavariam suas mãos, o azeite de ungir e o incenso sagrado. Em Êxodo 31, ainda o povo de Israel estava esperando. Cadê Moisés? Cadê Moisés? E no capítulo 31, Deus falava sobre a escolha dos trabalhadores. Quem ia fazer o quê? Deus, e é tão interessante que se vocês lerem o capítulo 30, Deus fala a linhagem, o neto de Ur, que não sei quem, filho de tal pessoa. E Deus falava Deus conhecia seu povo. E o Senhor estava nesse tempo onde o povo estava lá, fala você, Moisés, lá com o Senhor. E Moisés foi falar. No capítulo 24, é a única vez que mostra que Moisés desceu novamente para falar com Arão e depois sobe. Mas mesmo assim, o tempo foi passando do 24 até o capítulo 32, que a gente vai ler. E no capítulo 31, Deus conhecia o seu povo e falava sobre a escolha dos operários especializados para trabalharem no templo, para trabalharem na tenda sagrada. E ele fala sobre o sábado, a importância do sábado. Porém, vamos para o capítulo 32, se você puder me acompanhar. Capítulo 32, versículo 1. Eu quero que você de novo pergunte para a pessoa que está do seu lado. E se demorar muito? Deus já está falando com alguém aqui. Capítulo 1. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do... Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Que já começa errado aí. Quem tirou o povo de Israel do Egito? Foi Moisés? Já começa por aí. Às vezes o tempo vai passando na nossa vida e a gente distorce aquilo que Deus fez e a promessa que Ele tem para nós. Porque o tempo, ao mesmo tempo que Ele cura, às vezes o tempo causa algumas angústias na gente, algumas perguntas. Nós começamos a questionar: Deus, cadê você? Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e as trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram:
Povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Gente, como? Como algo que eles levantaram ali na hora, porque demorou muito. Se esqueceram das maravilhas de quem realmente tirou. E eles estão tão confusos que no versículo que vocês acabaram de acompanhar comigo, no versículo 2, não, minto, no versículo 1, eles falam que é Moisés que tirou eles do Egito, e eles estão tão confusos que já no versículo, nesse próximo versículo, eles falam assim, versículo 4, povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Ou seja, o tempo começou a demorar tanto que eles mesmos se confundiam em seus pensamentos. Não era Moisés? Mas Deus, no capítulo 19, lembrou eles, vocês viram com seus próprios olhos. E é tão forte isso, igreja. Viram com os próprios olhos que tinha sido Deus, não tinha sido Moisés. E depois eles afirmam porque o tempo passou demais. Passou muito tempo. Gente, se vocês lerem todos esses capítulos do capítulo 20 ao capítulo 31, dá para sentir que é muito tempo, porque é muita informação que ele vai anotando. Eu acabei de dar um resumo quais são os temas que eles falam. Eles estavam confundidos por causa da demora. Versículo 5, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou ao povo, amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, versículo 6, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifícios e outros para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Enquanto isso, no Monte Sinai, o Senhor disse para Moisés, desça depressa, porque o seu povo, Deus não falava assim, meu povo, porque lá no capítulo 19, ele falava, meu povo, vocês são o meu povo e eu os abençoarei. Mas eles esqueceram de Deus. Demorou muito para Deus responder eles, trazer a resposta que o povo precisava. Então Deus já não reconhecia eles mais como seu povo. Desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que tiraram do Egito. Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus, e ele disse, ó Senhor, por que ficastes assim tão irado? Vamos dar uma segurada aqui. Muitos de vocês já conhecem essa história e já sabem o que vai acontecer depois. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele vê tudo. Ele estava tão machucado com aquelas pessoas fazendo sacrifícios. Tiraram o ouro que... Quem deu aquele ouro foi uma instrução de Deus quando eles estavam no Egito. Eles estavam saindo como escravos. E o Senhor tinha falado para eles que as mulheres e as pessoas iam dar ouro, prata, para o povo de Israel. Era o ouro que ia enriquecer eles. Mas eles pegaram o ouro de seus filhos, das filhas, e fizeram um bezerro fundido. E é tão interessante que Deus está irado. Ele está muito bravo. Mas Moisés não estava lá, ele não estava enxergando o que estava acontecendo. Então, por isso que ele clama, ele fala, ó Senhor. Ele não conseguia ouvir a música, ele não conseguia ouvir nada. Ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com teu povo? Que tiraste do Egito. E agora ele lembra a Deus que, na verdade, foi você, Senhor, que tirou do Egito. Que tiraste do Egito com grande poder e força. Por que deixar os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-los nos montes e destruí-los completamente? Não fique assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos, Abrão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que você fizeste
de lhes dar tantos descendentes quanto as estrelas que há no céu. Lembra, Senhor, também que prometestes que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles. Segura aí. O Espírito Santo está mandando eu dizer para alguém aqui, quando demorar muito, lembre-se das promessas do Senhor. Lembre-se das promessas do Senhor. Ele falou isso para o Senhor, mas era também para ele. Ele estava relembrando, enquanto ele falava para Deus, ele também estava lembrando. Ele lembrou ao ponto de falar, lembra das promessas que você fez para Abraão, Isaac, Jacó. Há uma promessa sobre as nossas vidas que começou lá com nossos avós, com os nossos bisavós. Há promessa sobre cada um aqui. E se demorar muito, lembra-te do teu Deus. Versículo 14, no capítulo 32, diz: Então o Senhor mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando 2 placas de pedras com o mandamento escrito nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés, e aqui é muito interessante, porque às vezes vocês escutam, nós escutamos essa história de Moisés, e a gente acha que era o povo todo que estava envolvido, mas era só uma parcela da população. Estima-se que haviam 3 milhões de pessoas. Ou seja, há uma suposição que era pelo menos uns 10% das pessoas que ficaram chateadas, que ficaram bravas com a demora e que fizeram esse ato de idolatria. Porque Josué não estava lá. E Josué fazia parte. Então é interessante que eu imagino que Josué estava no outro lado do Monte Sinai, onde eles tinham marcado. E aí ele viu Moisés, Moisés, você está descendo? Glória a Deus. O que Deus tem para falar para a gente? O que é essa música? Você está ouvindo essa música? Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés, eu estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Moisés disse, não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que eu estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou as placas de pedra que estava carregando e as quebrou. É interessante que o Senhor estava irado. Mas Moisés fala, Deus, por que você está chateado? Não fica bravo. Lembra das promessas. Glória a Deus por isso. Mas aí ele chega e ele fica tão bravo que o zelo pelas pedras que o próprio Deus tinha escrito, o próprio conselho que ele deu para Deus, porque às vezes a gente quer dar conselho para Deus, né? Ai, Deus, não faz isso. Deus tem misericórdia pelaquela pessoa. Mas nós não temos misericórdia para o nosso próximo. Às vezes a gente quer dar conselho para Deus, como Deus ser Deus, mas nós não vivemos isso. E aí chega ele, vê o pessoal dançando, pega o que Deus, o próprio Deus tinha escrito e bom, quebra. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou no fogo e moeu até virar o pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão, o que esta gente lhe fez para que você levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu, não fique com raiva de mim. Você sabe como esse povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram, não sabemos o que aconteceu com Moisés. Aquele homem que nos tirou do Egito. De novo, gente. Ai, Deus. Portanto, faça para nós deuses que sejam nossos líderes. Aí eu mandei que tivessem enfeites, os tirassem e me dessem. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que seus inimigos zombassem deles. Segura até aí. Se pergunte a si mesmo, e se demorar muito? Isso que Deus me confrontou nessa manhã. O que a demora causa em você? O que a demora por parte de Deus causa em você?
Idolatria ou paciência? Dúvida ou fé? E é muito forte isso, porque tem pessoas aqui que estão esperando e está demorando. E está demorando. Mas o Senhor colocou no meu coração para lembrar alguém nessa manhã. Escolha permanecer. Josué permaneceu. Ele chega, ele se encontra, ele é a primeira pessoa que vê Moisés, porque algo me diz no meu ser que ele estava querendo saber o que Deus tinha para ele. O que ele falou? Você ficou tanto tempo, eu imagino só o que o Senhor pode ter falado para você. Os 10 mandamentos era a forma da aliança que Deus teria com o seu povo. Porque se você cumprisse aqueles mandamentos, você confia que o melhor é porque Deus está no controle. Então, automaticamente, você faz, se você obedece um mandamento, você faz a pessoa que escreveu o mandamento seu Senhor. Então, era uma forma de ter essa aliança. E tudo que a gente leu, tudo que aconteceu, os mandamentos sobre a aliança de Deus com o povo, isso tudo estava acontecendo no Monte Sinai. E é muito forte. Sabe quando nós lemos em Jeremias que Deus tem planos, sonhos mais altos do que os nossos, maiores do que a gente pode imaginar? Deus estava com Moisés organizando a nação santa, porque ele falou no capítulo 19, o mundo inteiro é meu, mas vocês são meu povo. E se na nossa sociedade hoje, todo povo, toda cultura, existe uma série de culturas e costumes e leis, quanto mais o povo do Senhor. Então, o povo que o Senhor chamou de seu, ele chama o sacerdote para que pudesse organizar uma legislatura, uma ordem, para que houvesse ordem. É tanto de ordem que Deus é que ele fala, eu fiz o mundo em 6 dias. E no 7º eu descansei. Ou seja, Deus é tudo sobre ordem. E nesse tempo que ele convidou, que ele chamou Moisés para o monte, era para estabelecer uma ordem de um povo que antes era escravo, só que agora ia virar uma nação. Só que a demora, porque para o povo, no capítulo 32, eles falam, Moisés estava demorando muito. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes, o que eles estavam querendo era simplesmente que Deus falasse por meio de Moisés algo rápido. Mas o que Deus queria era transformar um povo nômade em uma nação santa, o povo de Israel. E ele queria fazer algo muito maior do que podia conceber, que eles poderiam conceber. E as coisas grandes de Deus tomam tempo. Essa palavra é principalmente para mim, porque às vezes eu fico incomodada que Deus fala assim, por meio da promessa de alguém, falou que tal coisa ia acontecer, eu tomei posse no meu coração, eu falo, eu creio, isso vai acontecer, mas está demorando. E essa demora gera o que em você? E se demorar muito? O que você vai fazer? Você vai permanecer ou você vai duvidar? Você vai criar, vai buscar outros recursos, vai buscar uma outra igreja, vai buscar uma outra fonte? Ou você vai continuar confiando no Deus que com seus próprios olhos você já viu o tanto que Ele fez por você? A demora revela o nosso caráter. O tempo revela o nosso caráter. O tempo revela se a nossa fé é emoção ou se a nossa é uma fé racional. E isso é tão interessante porque não era todo o povo de Israel. Josué não estava lá. Não estava lá. Vamos continuar no versículo 25. E aqui, que era a parte que eu estava com mais, e eu quero falar, ora por mim, se alguém está aí podendo orar por mim, porque essa é a parte que eu estava um pouco receosa de ministrar, mas vamos lá. Em nome de Jesus, Senhor, é por você. Êxodo 32, versículo 25, diz o seguinte, Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle.
fazendo que assim os seus inimigos zombassem dele. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor chega até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés e ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram seus filhos, seus irmãos, mas assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhe deu hoje uma bênção. Quando eu estava orando, o Senhor me confrontou muito nessa parte. Muito, 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 muito. O Senhor me confrontou dizendo que o tempo do Senhor não é o meu. E a verdade é que a gente não sabe os planos dele para a nossa vida. Nós não sabemos o que ele tem para a nossa vida. Ou seja, se demorar para eu ver o agir de Deus na minha vida, ou a resposta dele, eu preciso permanecer nele, crendo que a bondade e a fidelidade de Deus estão comigo para sempre. Porém, neste tempo de espera, eu preciso ter cuidado com as minhas companhias. Eu preciso ter cuidado com as pessoas que podem me influenciar para eu buscar uma resposta mais rápido, para acelerar certas coisas nas nossas vidas. Sabe, nós declaramos no começo desse ano que esse ano seria um ano de aceleração. Mas não mal compreenda, não interprete de maneira errada que a aceleração vai vir por parte do Senhor, não pelos seus próprios braços, não por companhias que você tem um networking muito bom. Escute isso. Não é um networking muito bom, não são pessoas, às vezes, da sua família. A aceleração é exclusivamente do Senhor. Quem vai acelerar as coisas na sua vida vai ser Ele. Então, não dependa de pessoas, ou de recursos, ou de uma ferramenta que você precisava tanto dessa ferramenta, e se você tivesse essa ferramenta, você ia ser uma pessoa de muito sucesso e ia mudar a história da sua vida. Ei, escute, a aceleração vem por parte do Senhor. E às vezes o Senhor vai dizer para você, que com muita interpretação, gente, matar, mas não é matar, mas talvez se afastar, ou não ter comunhão com pessoas que podem fazer com que você levante outros deuses. Entenda, igreja. Nessa demora, o inimigo quer nos confundir. Nessa demora, o inimigo quer falar de você, para você que nem passou na cabeça deles o nome do Senhor. Eles precisavam de um outro Deus. Eles precisavam de alguma coisa. E olha, eu sei que parece algo tão distante da nossa realidade, mas muitas vezes nós levantamos as nossas moedas, o real, o nosso dinheiro, às vezes começa a se tornar um ídolo para nós. Porque nós precisamos tanto de respostas, que nós achamos que é o dinheiro que vai solucionar tudo. Às vezes nós achamos tanto. É tão longe, eu nunca faria um bezerro de ouro. Pelo amor de Deus, Ana, essa palavra não é para mim. Ei, escute, nem é só um bezerro de ouro que você pode levantar, mas às vezes você deseja tanto que você quer uma pessoa do seu lado, que sem querer você está levantando uma idolatria na sua vida. Diversas formas há como a gente se afastar do Senhor e achar que a gente está se aproximando. Mas a aceleração vem por parte do Senhor. Na velha aliança, que é isso que aconteceu, eles tinham que matar as pessoas ali, para que eles se consagrassem. Porque realmente era necessário que aquelas pessoas morressem. E a gente pensa, nossa, como Deus era bravo. Mas era necessário que aquelas pessoas que levantaram aqueles ídolos, que influenciaram pessoas, que iam manchar o nome do Senhor, porque era um povo que tinha sido escolhido. Mas na nova aliança, que veio o Cordeiro de Deus, em vez da gente precisar matar essas pessoas, nós precisamos orar por essas pessoas.
Se tem alguém na sua vida hoje, ou você é essa pessoa, ou você conhece alguém que tem se afastado de Deus, ou buscado de forma incessante outros recursos, ou desesperadamente querendo algo a mais, e você sabe que essa busca não é o Senhor, ore por ela. Ore por essa pessoa. Jesus fala, ame os seus inimigos. Nós precisamos orar pelas pessoas. Nós tendemos a julgar. Nossa, você viu que aquele irmão levantou um bezerro de ouro? Nossa, eu nunca faria isso. Vou matar ele. Em partes, nós vamos matar nos afastando disso, não tendo comunhão com isso, não concordando com isso, se posicionando, porque às vezes acaba matando a nosso próprio ego, que às vezes a gente não quer se posicionar, não quer falar que a gente não concorda, que isso não faz parte dos meus princípios, porque pode pegar mal. Mas o que o Senhor também quer de nós é que nós amemos Ele. E quando nós amamos o Senhor, nós amamos o nosso próximo. E quando alguém nos faz mal, ou a gente vê que as pessoas estão mal, nós precisamos orar por elas. Orar, orar, orar. Se hoje a gente pudesse, se existisse um aplicativo que pudesse ver como tem sido as suas orações, como você tem orado pelo quê? Se existisse um aplicativo que a gente pudesse ver o inventário, o estoque, o histórico das suas orações, por quem você tem orado? Por quem você tem clamado para que essas pessoas possam conhecer a Deus? E eu quero terminar essa palavra, se você quiser me acompanhar, em João 14. João 14, versículo 21. Por causa do tempo, eu não vou ler esse capítulo inteiro, mas seria incrível lermos todos juntos. Mas vá comigo em João 14, versículo 21, que diz o seguinte: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Quando Deus chama Moisés para o monte, Ele chama para que os mandamentos fossem escritos, a estrutura da lei, como funcionaria toda aquela, como uma nação santa escolhida por Deus se moveria. Mas aconteceu o que aconteceu, que nós lemos. Então o Cordeiro de Deus vem e diz: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Se você quer amar Jesus, obedeça, viva os mandamentos. Porque tudo que Deus queria era que aquela aliança com Moisés seria cumprida se aquele povo obedecesse seus mandamentos. Mas um dos mandamentos era: não levante ídolos, nem os que estão no céu, nem os que estão na terra. Ou seja, nem tenta fazer uma escultura minha, do grande eu sou, não tenta fazer. Nada, não levante nada, nem o que há no céu, nem o que há na terra. Mas eles não cumpriram a aliança, eles não viveram aquele mandamento. E para você realmente viver uma aliança com Cristo, viver uma aliança com Deus, você precisa obedecer e aceitar os mandamentos. O final dessa palavra mudou um pouquinho de rumo, porque o Senhor quer que você o ame mais. Porque se você ama, você aceita os mandamentos. E se demorar muito, você vai confiar. Então eu te pergunto, e se demorar muito? E se demorar muito? Será que a sua resposta já mudou do começo dessa palavra até agora? Eu espero que sim. Eu quero orar.